do Senhor nosso Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Nós iremos ler o versículo 24, o versículo 25 e o versículo de número 26. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a irmã Rosileire, que me convidou para estar nesta tarde com os irmãos, cultuando ao Senhor Deus e cooperando, trazendo uma porção da palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo de número 24, diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu bem conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Por favor, irmãos, podem se assentar. Graças ao Senhor nosso Deus por sua bendita palavra. Meus irmãos e irmãs, este texto é bastante conhecido de todos. Na epígrafe desse texto traz o sermão, continua a parábola dos 10 talentos. O Senhor Jesus, ensinando em Mateus capítulo 25, e este capítulo é um capítulo escatológico, é um capítulo onde Jesus vai ensinar a respeito das coisas que aconteceriam nos últimos dias. E o Senhor Jesus, então, ele conta uma parábola, uma história fictícia, mas que tem um propósito de ensino aos ouvintes e aos leitores. Jesus conta que um certo homem, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens aos seus servos. No versículo 15 ele diz que a um servo aquele senhor deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e a um ele deu 1 talento. A Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 25 que aquele senhor distribuiu os talentos a cada um dos servos segundo a sua capacidade. Observe, meus irmãos, que aquele senhor foi justo. Ele deu para cada um segundo aquilo que cada um tinha condições de administrar, de cuidar, de zelar. E a palavra do Senhor Deus vai dizer que após ele distribuir os talentos, ele se ausentou-se para longe. E o certo é, meus irmãos, que depois de um determinado tempo, versículo 19 vai dizer, depois de muito tempo, observe que Jesus, nos seus ensinos, ele não alimenta uma vã esperança no povo. Aqui, esta parábola se assemelha a ele próprio, o nosso Senhor, que se ausentou, que subiu aos céus e que um dia vai voltar. Mas observe, meus irmãos, os detalhes da palavra. Aqui no versículo 19 ele diz que depois de muito tempo. Então aquelas pessoas que no primeiro século aguardavam a volta de Jesus, elas faziam sim bem em ser zelosas e viverem como se Jesus voltasse naquele tempo, porém as profecias que deveriam se cumprir não haviam se cumprido, então o Senhor não voltaria de maneira nenhuma naquele tempo. Todavia, meus irmãos,
nós, a Igreja do Senhor Jesus no século XXI, somos o povo que tem visto, que tem contemplado as profecias se cumprirem e que nós podemos ter a certeza, a convicção que nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo no qual o Senhor Jesus voltará a arrebatar o seu povo, o tempo no qual o Senhor Jesus virá para prestar contas com a humanidade também. Mas muito bem, meus irmãos, o que eu gostaria de dizer é que aquele Senhor, ele voltou para prestar conta com os seus servos. E agora a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que aquele que recebeu 5 talentos, negociou com aqueles 5 talentos, e quando aquele Senhor voltou, ele devolveu o dobro. Aquele que recebeu 2 talentos, também semelhantemente negociou com aqueles talentos e devolveu o dobro. E meus irmãos, aqui existe às vezes uma confusão. Às vezes as pessoas pensam que estes talentos está relacionado a algum dom, alguma capacidade, alguma qualidade, alguma coisa ligada ao fazer. Às vezes a gente lê esta palavra e parece que os talentos aqui está relacionado a algo nesse sentido. Todavia, meus irmãos, quando nós fazemos um estudo mais minucioso, nós descobrimos que nos tempos antigos, na época de Jesus, o talento era uma unidade de medida monetária. E segundo os estudiosos, um talento pesava de cerca de 27 a 40 quilos. Então, quando alguém queria emprestar, negociar, ele negociava um talento. Por exemplo, um talento de ouro, 27 a 40 quilos de ouro. Um talento de ferro, de cobre, de prata. Um talento de algodão, um talento de trigo, 27 a 40 quilos. E segundo os estudiosos, segundo alguns livros, um talento, meus irmãos, representava cerca de 6.000 dias de trabalho. Então, quando aquele senhor entregou na mão do servo, e lembre-se, os irmãos, o servo não era um senhor semelhante a ele, era um servo. Quando aquele senhor entregou na mão daquele servo, na mão de um 5 talentos, na mão do outro 2 talentos, na mão do outro 1 talento, é como se aquele senhor estivesse dizendo: eu confio em vocês. Eu sei que vocês têm a capacidade de cuidar, de ministrar, de fazer prosperar. Eu confio em vocês, eu estou investindo em vocês. Imagina, os irmãos, 1 talento era cerca de 6.000 dias de trabalho. Você já pensou nisso? Um ano tem 365, 366 dias. 6.000 dias de trabalho em espécie ali, monetária, entregue na mão de uma pessoa. Mas, meus irmãos, o que isso significa? Significa que aquele Senhor investiu muito naqueles servos. E semelhantemente, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo investiu muito na igreja. O Senhor Jesus Cristo investiu muito em mim. O Senhor Jesus Cristo investiu muito em você. Às vezes, meus irmãos, nós não fazemos noção, nós não temos ideia do que Jesus fez por nós. Mas foi muito. Ele investiu a própria vida, ele investiu o seu sangue, ele sofreu neste mundo e tudo isso por nós. Ele permitiu que o Espírito Santo viesse a este mundo para habitar em nós. Observe, meus irmãos, que nós temos todo motivo para se alegrar em Deus e para reconhecer a bondade do Pai, porque os céus investiu em nós. Aleluia. E agora, meus irmãos, para nós entrarmos propriamente na mensagem, aquele Senhor voltou. Aquele Senhor voltou. Semelhantemente, meus irmãos, Jesus vai voltar. Aleluia. Alguns estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Alguns estão se comportando como se Cristo não fosse voltar. Mas, meus irmãos, os sinais estão se cumprindo. Os acontecimentos nos mostram que Jesus está voltando. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Coisas que nós há anos atrás
não imaginávamos que iria acontecer, está acontecendo. E ontem eu conversando com um irmão, e sempre que eu converso com algum irmão, seja pelo WhatsApp, pessoalmente, eu sempre digo, meus irmãos, que daqui para frente é um caminho sem volta. As dores de parto estão começando, e ela só vai acabar quando o bebê nascer, ela só vai acabar quando Jesus voltar, aleluia. É um caminho sem volta. A igreja de Cristo precisa estar preparada. Nós precisamos fortalecer a nossa mente, fortalecer os nossos corações e saber que o mundo vai de mal a pior. Covid-19 é só o começo, pandemias é só o começo. Mateus 24 nos fala de pestes e fala no plural. Coisas piores vão surgir, meus irmãos. Jesus está voltando, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aquele senhor voltou e começou a prestar contas, começou a cobrar, começou a conversar com aqueles servos, e um veio e apresentou o resultado do seu trabalho, o outro veio e apresentou o resultado do seu trabalho, até que chegou o terceiro, e o terceiro, meus irmãos, pegou aquela quantia, pegou aquele recurso que ele recebeu das mãos do seu senhor, e ao invés dele negociar, emprestar juro, comprar alguma propriedade, fazer o dinheiro produzir, a palavra do Senhor nosso Deus diz que ele enterrou. E agora, como alguém despreocupado, como alguém convicto da impunidade, ele chega diante do seu Senhor e diz: olha, meu Senhor, eu enterrei, porque eu bem te conhecia. Primeiramente, este homem, este servo, ele mente, ele se aproxima do seu Senhor e fala na cara lavada, dizendo: eu bem te conhecia. Quantas pessoas estão nessa situação? Dizendo que conhecem a Deus, dizendo que sabem como Deus age, que sabem como Deus se comporta, que sabem aquilo que Deus quer, mas estão mentindo. O servo teve a coragem de chegar e dizer: Senhor, eu bem te conhecia, capítulo 25, versículo 24. E sei que és um homem duro. Aqui está a prova que ele não conhecia o seu Senhor. Porque este Senhor aqui representa o próprio Deus. E Deus, de maneira nenhuma, é um Deus duro. Deus é um Deus santo, mas nunca foi um Deus duro. Se Deus fosse um Deus duro, radical, maldoso, de maneira nenhuma ele teria enviado Jesus, o seu Filho, a este mundo para morrer por pecadores. Se Jesus fosse duro, de maneira nenhuma ele teria contado a parábola das 100 ovelhas, quando ele próprio, dentro daquela parábola, deixa as 99 e sai à procura daquela que se perdeu. Este não é o comportamento de alguém que é duro, de alguém que é mau. Não, este é o comportamento de alguém que é bondoso, que é amoroso, que é cheio de misericórdia, que é cheio de graça, aleluia. Então aquele servo não conhecia o seu Senhor, mas ele teve a coragem de dizer que conhecia. Mas veja, irmãos, ele diz: eu sei que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Esta foi a palavra do servo. Mas eu não quero, meus irmãos, me deter na palavra do servo, porque a palavra do servo é um julgamento de alguém que não conhece o seu Senhor. É um julgamento de meias verdades. Eu quero me deter na palavra do Senhor. O Senhor respondeu para ele no versículo 26: mau e negligente servo. Aqui está a verdade. Aquele servo, quando ele chama o seu Senhor de duro, de homem duro, está enganado, está mentindo. Mas quando este Senhor chama aquele servo de mau e negligente, esse Senhor está falando a verdade. Semelhantemente, meus irmãos, quando o Senhor nosso Deus nos exorta no culto e usa-se da sua palavra na boca de um irmão ou na boca de uma irmã, aquela palavra, sendo a palavra de Deus, é a verdade. E nós devemos aceitar. O Senhor diz: mau
e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Observe que aquele Senhor, ele cita apenas uma parte da frase, da palavra citada anteriormente pelo servo. Este Senhor omite aquela parte na qual o servo se engana, na qual o servo comete um equívoco, dizendo que ele era mau, que ele era duro. Este Senhor cita apenas a parte verdadeira da fala. E qual é? O Senhor ceifa onde não semeou e ajunta aonde não espalhou. Aleluia. E isto aqui, meus irmãos, é a base da meditação nesta tarde. O Senhor ceifa aonde não semeou e ajunta aonde não espalhou. Aleluia. E baseado nesta palavra afirmativa, esta palavra dita agora pelo Senhor, nós podemos deduzir, nós podemos extrair do texto que este Senhor é um Senhor soberano. Soberano. Somente um Senhor soberano colhe onde não planta. Somente um Senhor soberano ajunta aonde ele não espalhou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é um Deus soberano, meus irmãos. O nosso Deus, ele é soberano. E tanto ele é soberano em dar coisas boas, como também ele é soberano em tomar decisões que às vezes aos nossos olhos não parecem ser tão boas. Ele é soberano. Aleluia. Ele é soberano. Vamos para o livro dos Salmos, de número 135, e o versículo de número 5, Salmo 135, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Algumas traduções dizem: eu conheço que o Senhor é soberano. Aleluia. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 17. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17: pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E isso aqui é soberania. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. O Deus grande, poderoso e terrível, aleluia, este é o nosso Deus, o Deus soberano, meus irmãos, o Deus que faz tudo o que Ele quer, o Deus que faz conforme a sua vontade, o Deus que não precisa pedir permissão para ninguém, o Deus que tem poder de converter, de inverter, de transformar as situações. Esse é o nosso Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor disse: eu colho onde não plantei, e eu ajunto aquilo que eu não espalhei.
Meus irmãos, se você estiver passando por uma estrada e ali tiver uma roça, como agora está na época do milho, e você quiser colher daquele milho, você no mínimo deverá pedir permissão para o dono da roça, porque não foi você que plantou aquele milho. Mas com Deus não é assim. Deus não tem que pedir permissão para ninguém. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Aleluia. Ele pode colher aonde ele não plantou. E eu gostaria, irmãos, de dizer que tem coisas que não foi o Senhor que plantou. Tem situações que não foi o Senhor quem criou. Vamos para a Bíblia, Mateus capítulo de número 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 13. Amém? Ele, porém, respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Estão vendo aí, meus irmãos? Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então tem coisas que Deus não plantou. Ou seja, tem situações que não foi Deus quem criou. Mas o Senhor daquele servo disse, ele reafirmou a palavra do servo dizendo que ele colhe onde não plantou. O que isso significa, meus irmãos? O que isso pode significar? Como nós podemos aplicar esta palavra às nossas vidas, aos nossos dias? Jesus disse que existem plantas que não foi o Pai quem plantou. E eu digo aos irmãos, existem situações que não foi Deus quem criou. Eu vou ganhar tempo. O pecado, foi Deus que criou, meus irmãos? Sim ou não? Não, não foi Deus que criou o pecado, muito menos as consequências do pecado. Mas nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19, o Senhor Deus dizendo que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Nós encontramos o Senhor Deus dizendo que o homem iria agora comer através do seu próprio esforço, do suor do seu rosto. Nós encontramos o Senhor Deus dizendo à mulher que com dores ela teria os seus filhos. Isso fala de sofrimento. Mas isso não foi Deus quem criou. Isso não foi Deus quem efetuou. Deus não tem culpa alguma nisso. E aí nós vemos algumas pessoas questionando. Quando vê alguém morrendo, quando vê alguém com câncer no hospital, nas últimas, nós vemos pessoas questionando e dizendo, se Deus realmente existisse, essa pessoa não estaria passando por isso. Se Deus realmente existisse, a humanidade não estaria realmente passando por isso. Mas eu pergunto, porventura todas essas coisas são consequências de alguma atitude divina? Porventura alguma das atitudes divinas provocou essas coisas? Não! São frutos de árvores que o Senhor Deus não plantou. São consequências, meus irmãos, do pecado de Adão e Eva. São consequências da ação do maligno. Nós temos fundamentos na Bíblia para afirmar que o sofrimento da humanidade é consequência das atitudes do homem e da influência e das atitudes diretas de Satanás. Nós temos fundamento, por exemplo, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, falando das obras da carne. E, meus irmãos, quantas pessoas estão sofrendo atualmente consequências da obra da carne? Quantas pessoas morrendo com câncer no pulmão derivado ao vício do tabaco? Quantas pessoas, meus irmãos, morrendo de doenças contagiosas derivado a uma prática sexual extra-bíblica? A poluição, estas pandemias, tudo isso derivado da manipulação da mão do homem. Deus não tem culpa disso. As guerras, a pobreza, a fome, Deus não tem culpa disso. Isso é derivado das mãos do homem.
Foi o homem que plantou estas sementes e agora a humanidade está colhendo os seus frutos. Mas, meus irmãos, baseado nesta palavra que indica a soberania e o poder do Senhor Deus, eu agora parto para a conclusão desta palavra, desta mensagem. Deus, meus irmãos, é aquele que pode interferir em toda e qualquer situação. Como eu disse no início, se você estiver passando por uma roça de milho e quiser colher umas espigas de milho, no mínimo, você vai precisar pedir ou comprar. Para você interferir, adentrar aquela roça, você vai precisar de permissão de alguém. Mas o Senhor nosso Deus não precisa de permissão de ninguém para interferir nas circunstâncias, nas situações. E até aquelas situações que foram frutos, ação da mão do homem ou da ação do maligno, Deus pode interferir naquela situação e mudá-la para a glória do seu próprio nome. Aleluia! Quantas histórias nós temos na Bíblia, meus irmãos, de situações que foi resultado das mãos do homem ou da atividade maligna de Satanás, mas o Senhor Deus, como soberano, entrou na situação e mudou para a glória do seu próprio nome. Vamos para o capítulo 45 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 45. Versículo de número 4. Gênesis 45, versículo 4. Nós iremos ler até o versículo de número 8. Diz assim o texto bíblico: Disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem, o que diz o texto, irmãos? A quem? Quem vendeu? Os irmãos. Não foi Deus quem vendeu. Não foi Deus quem provocou a situação inicialmente. Foi os irmãos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus, quem irmãos? Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia! Assim, não foste vós que me enviaste para cá, embora tivesse sido. Mas José, tendo uma visão espiritual, vendo o que Deus estava fazendo, ele diz: não foi apenas vocês. Vocês foram covardes em me vender. Vocês foram carnais. Vocês tiveram inveja de mim. Vocês foram traiçoeiros. Mas o Senhor Deus pegou aquela situação. Aleluia. E ele continua dizendo: se não Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito, apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão vendo, irmãos, que Deus, Ele pode interferir em toda e qualquer situação. Os irmãos de José, motivados por inveja, venderam José, mandaram José para longe, expulsaram José,
trataram José como um escravo. Mas o Senhor Deus, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, entrou na nação, entrou no meio, tomou uma providência. E aquele José que desceu para o Egito como escravo, se tornou governador. E por que ele se tornou governador? Não foi para a glória própria dele, mas para a glória de Deus e para a conservação de uma família esta na qual o Senhor Deus tinha um projeto de salvação para a humanidade através de Jesus Cristo, a descendência de Jacó. Aleluia! Deus colhe aonde Ele não plantou. Deus tem poder, meus irmãos, de pegar qualquer situação e interferir nela. Eu estou dizendo isso porque às vezes você está passando por uma situação que foi provocada pelo homem, que foi provocada por Satanás. Mas fique sabendo que Deus tem poder de entrar nesta situação, invertê-la e convertê-la e transformá-la em bênçãos para a glória do nome dEle. Aleluia! Ele é soberano. Vamos para o livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 13, versículo 1 e versículo 2. É uma citação dos fatos, dos acontecimentos de Números capítulo 22. Aqui Neemias diz assim: naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Uma atividade humana, movida, inspirada, impulsionada por uma ação maligna. Contrataram um feiticeiro, um falso profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas aí Neemias continua dizendo: ainda que o nosso Deus fez o que, irmãos? Converteu a maldição em bênção. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. O Deus que pode entrar em toda e qualquer situação, porque Ele não precisa de permissão de ninguém, Ele é soberano. Ele pode entrar em toda e qualquer situação e convertê-la a maldição em bênçãos para a glória do seu próprio nome e para o benefício do seu povo. Por isso, meus irmãos, independente da circunstância, da situação, continuemos a orar, a confiar em Deus. Deus é soberano, Deus está no trono, Deus tem todo o poder nas suas mãos, e mais cedo ou mais tarde nós iremos entender o propósito de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Meus irmãos, vamos ficar quietos mediante a situação difícil, vamos nos calar mediante a tribulação, vamos nos calar mediante as afrontas de Satanás e dos homens maus, e vamos confiar no nosso Deus que está conosco para nos dar vitória para a glória do nome dEle. Aleluia! Deus colhe onde não plantou e ajunta aonde não Ele espalhou. Deus é soberano, irmãos. E tudo Ele faz para a sua própria glória. Até nas nossas falhas, irmãos. Deus às vezes pega uma falha nossa e converte para a sua própria glória. Às vezes a gente fica angustiado porque falhamos, tomamos decisões, erramos.
Eu gostaria de lembrar aos irmãos que quando o Senhor Deus mandou Jonas até a cidade de Nínive, ele não quis ir, tomou uma decisão errada. Mas como Deus é soberano, Deus faz tudo para a sua própria glória, Ele colhe onde não planta, Ele ajunta onde não espalha. Quando Jonas estava naquele navio, naquele barco, Deus fez levantar uma tempestade. E aqueles marinheiros, aqueles homens do mar, que por certo não conheciam o Deus de Israel, ficaram temerosos. E aquela situação, meus irmãos, que era o resultado de uma ação de rebelião de Jonas, foi transformada, de maneira que quando o mar se levantou em tempestade, os marinheiros desceram até o fundo do porão do navio, onde Jonas estava dormindo, acordaram ele, temerosos, e disseram: qual é a tua ocupação? Que Deus é o seu? E Jonas, meu irmão, vendo aquela situação, ele não teve mais medo, não foi mais um covarde, mas ele disse: olha, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sirvo ao Deus de Israel, eu sou um filho de Abraão. Pregou para aqueles homens, anunciou para aqueles homens algumas verdades, e a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que todos aqueles homens temeram ao Senhor nosso Deus. Observe, meus irmãos, como Deus muda a situação para o seu próprio benefício, para a sua própria glória. Oh, bendito seja Deus por isso. Às vezes, irmão, você erra, às vezes você falha, mas quando você reconhece o teu erro, a tua falha, quando você se humilha, Deus pega aquela situação, inverte, reverte, transforma para a glória do nome dEle, e o nome dEle é glorificado, e Satanás é envergonhado. Jonas, que era para pregar apenas aos ninivitas, pregou também para aqueles homens. Aleluia! E sabe lá qual foi o resultado daquela pregação? Aqueles marinheiros que rodavam por todos os lados, navegando. Sabe lá para quantas pessoas eles contaram aquela história, dizendo: olha, se levantou uma grande tempestade, mas no fundo do barco tinha um israelita, um hebreu, um profeta. Nós fomos lá, acordamos ele falou o que precisava ser feito, ele nos orientou, e Deus deu vitória, acalmou a tempestade, o Deus de Israel acalmou os mares. Pensa, irmãos, o quanto que aquele testemunho foi propagado em vários locais, e Jonas, meus irmãos, estava ali como um rebelde, mas Deus mudou a situação. Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano. O último texto, irmãos, eu já encerro. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 16. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 16. Versículo 5. E depois, meus irmãos, o versículo 12. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saindo, ia amaldiçoando. E o versículo 6 também. E apedrejava com pedras a Davi. Agora vamos para o versículo 12, meus irmãos. Davi diz assim: porventura, o Senhor olhará para mim, aleluia, aleluia. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa esperança. Porventura, o Senhor olhará para mim, para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Aleluia. Por favor, se coloque de pé. Aleluia. Que o Senhor olhe para as nossas misérias
somente Ele que tem o poder de fazer isso. Venha transformar as nossas misérias em bênção, para a glória do nome dEle. Venha transformar as maldições que o diabo, nosso adversário, tenta lançar sobre nós. E que aqueles homens que se deixam ser usados por Satanás venham lançar sobre nós. Que o Senhor Deus venha pegar essa situação e transformá-la em bênção. Esta luta, essa dificuldade que você possa estar passando, Deus pode pegar, meu irmão e irmã, e transformá-la em bênção para a sua vida, para a sua família e para toda a sociedade. Irei orar com os irmãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Meu irmão e irmã, a igreja do Senhor Jesus está passando por lutas. E estas lutas vão aumentar. Conscientize-se disso. Porém, meus irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele está conosco. Vamos continuar confiando nele. Individualmente, irmãos, todos nós estamos passando também por lutas. O diabo nos ataca sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele deseja nos tirar da presença de Deus, seja por uma coisa ou por outra. Mas o Senhor nosso Deus é soberano e está conosco. E se nós apenas nos humilharmos diante dele, tenhamos a certeza que Ele guardará as nossas vidas. E guardar as nossas vidas aqui, meu irmão, implica em guardar a nossa alma. Não confunda guardar a nossa vida no sentido de guardar a nossa alma, com guardar a nossa vida no sentido de nós não sermos atingidos por nada de ruim neste mundo. Mas o Senhor guardará a nossa alma de toda uma obra, conforme diz o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Toda uma obra. Vamos ficar firmes com Jesus, Ele está voltando, em breve estaremos para sempre com Ele. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, nós Te louvamos e Te exaltamos. Sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor está com o Seu povo, e o Senhor dá vitória ao Seu povo. Abençoa, Senhor, as irmãs, os irmãos, a Tua igreja do Pai Gostoso, pastores, obreiros. Abençoa a Tua igreja em Londrina, no Brasil e em toda a terra, Senhor. Nos ajuda a passar por esse momento de provação. Nos ajuda, Senhor, a resistir e continuar firmes com o Senhor. Dê vitória ao Teu povo, a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.